Olá, estamos aqui para mais um vídeo sobre a vida e a obra do agrônomo Francisco Parentes. Nesse vídeo nós vamos fazer um panorama acerca do ensino agrícola no Brasil, ou sobre os primórdios do ensino agrícola no Brasil. Para isso, uma fonte histórica bastante interessante, que é interessante que quem tiver interessado faça a leitura mais atenta, trata-se desse livro intitulado O Ensino Superior Agrícola no Brasil, de autoria do professor Guy Capdeville. Foi lançado pela editora da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, né, a imprensa universitária, em 1991. Apesar de se dedicar à história do ensino superior agrícola, ele traz várias referências, né, sobre os primórdios da educação agrícola no Brasil, enfocando aí o ensino agrícola básico, que foi aquele aonde o Francisco Parentes se dedicou. Então, o professor Guy Capdeville, nesse livro, ele faz referência a esses primórdios, né, citando que em um capítulo do livro ele cita que já por volta aí do século XVIII, no Brasil, né, criaram-se academias para o estudo de temas de agricultura, né, e que alguns estudiosos se dedicavam a esses conhecimentos, né. E também ele destaca que um ponto interessante, né, do ensino agrícola no Brasil foi a criação dos chamados hortos reais, né, onde além das coleções, né, de plantas e espécies nativas e exóticas, se praticava também o ensino, a pesquisa e a extensão em botânica, né. Ele pontua aí que esse tipo de iniciativa foi capitaneada principalmente por Dom João VI, né? E coloca que tanto na regência, né, quanto no Império, né, sob a regência, né, de Dom Pedro II, ele incentivou bastante a criação desses hortos reais, né. Então ele faz aqui uma citação interessante de Dom João VI, que na Carta Régia de 25 de junho de 1812, né, o Dom João VI, ele cita que achava deplorável, né, e aí nesses idos de 1812, que no Brasil aprendia-se a profissão agrícola somente pela simples rotina e atribuía a esse fato o insucesso dos empreendimentos agrícolas no Brasil, né? Então, por isso ele estava cuidando de prover, né, o país, né, desses hortos botânicos, né, para que, segundo ele fala, que o conhecimento necessários à boa e correta prática da agricultura fossem difundidos. Então, essas iniciativas de Dom João, segundo o Guy de Capdeville, né, teriam sido as primeiras iniciativas no sentido de uma agricultura, do ensino da agricultura de maneira básica, né. Mas ele cita também várias iniciativas, né, que ocorreram aí rumo à educação agrícola básica no Brasil. Portanto, Francisco Parentes, né, nós temos que fazer aqui um juízo de valor verdadeiro, né. Ele não foi o único, né, a pensar nem a criar no ensino agrícola básico no Brasil. No entanto, nós vamos ver para frente, né, que o empreendimento dele teve um diferencial em relação a todos os outros, né. Então pode ser talvez considerado, né, a primeira escola agrícola de ensino básico, né,
sob os auspícios do governo central, no caso o governo imperial, né? Porque nós tivemos iniciativas das províncias, né? Dos governos provinciais. E o diferencial é que talvez o empreendimento do agrônomo Francisco Parentes tenha sido o mais concreto, o mais duradouro e o que nós temos maior quantidade de registros históricos, né? E o diferencial também que se coloca também para ele é que ele teve um diferencial que foi se dedicar à educação exatamente dos filhos, né, dos escravos que começaram a ser libertos pela lei do ventre livre, né? Por volta aí de 1871. Então, é importante fazer esse registro, esse histórico, né? Existe um relato, na verdade, o Guy de Capdeville levanta vários fatos, né, sobre as intenções de vários governadores das províncias, né? Esses presidentes das províncias, não governadores, né, o termo correto seria um presidente das províncias. Esses presidentes de províncias, nós temos vários relatos de discursos, né, favoráveis, né, à criação, né, de entidades para o ensino agrícola, né? E nesse discurso eles colocam como para o desenvolvimento das suas províncias, né, que o melhor caminho seria a agricultura, né, o desenvolvimento da agricultura em larga escala. E para que isso acontecesse em bases científicas e produtivas, eles aconselhavam então a educação agrícola, né, como forma de propiciar mão de obra para esse desenvolvimento. Mas o que é interessante é que, na maioria das vezes, simplesmente isso ficou no discurso. Alguns não se concretizaram, outros iniciaram, mas ficaram pelo meio do caminho. E é interessante o que tem assim uma certa quantidade de registros, né? Então ele fala, no caso da província do Maranhão, que em 1849, em relatórios da província, se fala em pensionistas estudando agricultura na Europa e nos Estados Unidos. E fala aí também, tem um registro que em 1859 foi fundado o estabelecimento agrícola de Coutrin, no Maranhão, que veio a ser dirigido pelo agrônomo francês Alex Etienne Durand. Mas a gente vai ver lá na frente que o próprio Guy de Capdeville faz referência, né, que a Escola Agrícola de Coutrin teve vários problemas, ela não funcionou a contento, né? Portanto, apesar de ter sido criada, estabelecida, né, aí cerca de alguns anos antes do empreendimento de Francisco Parentes, ela não teve um andamento, né, razoável, né? É citado também por Guy de Capdeville, né? Como eu falei aí, foram vários discursos, né, na defesa do ensino agrícola, mas que não se concretizaram. Um deles, ele cita o presidente da província de Pernambuco, Teixeira de Macedo, que em relatório em 1858, ele clama pela necessidade de fundar uma escola de agricultura. Cita também o Guy de Capdeville que em 1833 a Assembleia Legislativa de São Paulo decreta que se estabeleça uma fazenda normal de agricultura para que nelas façam ensino e pesquisas e que seriam educados meninos de nascimento livre de 7 anos de idade, órfãos de pais, não tendo parente que o obrigue a dar igual educação. Então, o Guy de Capdeville cita que as primeiras escolas agrícolas do país tinham um nível primário, ou seja, eram escolas básicas, né? Porque além de aceitar alunos na faixa de 7 a 15 anos, incluía no seu currículo a atividade de ensinar a ler e escrever, né? E também se dedicar um pouco do ensino da agricultura, né? Por todo esse levantamento, a gente vê realmente que existiram várias iniciativas de ensino básico, só que esses registros, né,
apresentam muito lacunas, né? O próprio Guy de Capdeville, ele faz uma referência que vários outros reais foram criados, né, com funções de ensino também, em 1796, né, no Pará, Rio de Janeiro, na Bahia, São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Mas ele se refere que não se tem informações sobre como ele desempenhar essas funções, né? Principalmente no tocante à formação de profissionais para a agricultura. Então, nós vemos essas lacunas e vemos também que muito desse discurso, né, de presidente de províncias, né, e de autoridades, né, elas terminaram não se concretizando, o que é o diferencial em relação ao empreendimento de Francisco Parentes, porque esse sim foi concretizado, né, tem uma vasta documentação. Aqui no Arquivo Público do Piauí nós temos uma quantidade muito grande dos relatórios, né, dos diretores, né, do estabelecimento agrícola São Pedro de Alcântara, que sucederam a Francisco Parentes, né, nesse empreendimento, né, uma farta documentação. E nós temos ainda na cidade de Floriano, né, felizmente ainda, né, a escola, lá o prédio da escola, hoje infelizmente é um estado deplorável de conservação, testemunhando que realmente essa experiência do agrônomo Francisco Parentes, ela foi pioneira no Brasil. Muito obrigado. Nos próximos vídeos nós vamos apresentar outras informações sobre esses registros históricos.